9 de julho, dia que se comemora o aniversário da Revolução Constitucionalista de 32. Há exatos 87 anos, acontecia o maior conflito militar do país. A Revolução foi um levante armado da população de São Paulo, entre os meses de julho e outubro, contra as tropas do governo provisório de Getúlio Vargas. Ele comandou o golpe que, em 1930, destituiu o presidente Washington Luiz e impediu a posse do substituto eleito Júlio Prestes. Vargas fechou o Congresso, aboliu a Constituição e nomeou interventores em quase todos os estados. Os paulistas se armaram e foram às ruas em várias cidades do interior e também da capital. No enfrentamento com as tropas federais, 4 jovens perderam a vida: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Surgiu o movimento MMBC. Em desvantagem de contingente, São Paulo se rendeu. Oficialmente, 934 pessoas morreram. Mesmo derrotado, o Estado influenciou a realização da Assembleia Nacional Constituinte em 1933, que mais tarde elaboraria a Constituição de 1934. Começa agora o Jornal da Assembleia. Boa tarde para você. A audiência pública discute na Assembleia Legislativa de São Paulo o anúncio do governo federal de reduzir em até 90% as normas de fiscalização de segurança e saúde do trabalho. A audiência foi proposta pela deputada Beth Saão, do PT. O anúncio feito pelo governo federal no início do mês passado tem preocupado a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. O diretor da ANAMATRA participou da audiência pública na Alesp. Ele entende que reduzir as normas de fiscalização de segurança e saúde não tem impacto significativo no custo final da produção no país. Esse é um dos argumentos usados pelo governo para a redução de 90% das normas hoje em vigor no Brasil. Buscar eficiência numa microestrutura de proteção ao trabalho, que é exatamente as normas regulamentadoras, talvez, seja tocar em algo que, custando muito pouco para todos nós, evita gastos monumentais. O presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho do Estado de São Paulo diz que, atualmente, o Brasil apresenta carência no número de fiscais em todas as regiões. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o país ocupa a 4ª posição no mundo no número de acidentes. Se falar num grande revogaço das NRs, é algo extremamente perigoso, que eu não tenho dúvida alguma vai gerar um aumento de acidentes do trabalho, vai gerar uma degradação do ambiente de trabalho, porque além disso, as normas de saúde e segurança, ela também garante dignidade no ambiente do trabalho. Dados do Ministério Público do Trabalho revelam que de 2012 para cá foram registrados 4,7 milhões de acidentes de trabalho em todo o Brasil. Isso representa um acidente a cada 49 segundos. Nesse mesmo período, mais de 17 mil brasileiros morreram no âmbito do trabalho. A deputada Beth Saão, do PT, que propôs a audiência, acredita que a medida de extinguir 90% das normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho deve aumentar esses números. Esse debate aqui hoje é mais um aviso, sabe, para que a gente possa fazer chegar a quem de fato vai votar nessas questões, que as regras já são boas, pelo contrário, ao invés de retirá-las, nós temos que aprimorá-las, aí é diferente. Para a Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, o que deve acontecer é a modernização das normas e não a extinção. Acidente do trabalho não é bom para ninguém, não é bom para a empresa, não é bom para o funcionário, não é bom para o governo por conta do INSS. Então, hoje em dia, na Justiça do Trabalho, você tem indenizações elevadíssimas em caso de morte ou acidente do trabalho. Você tem o INSS entrando com recursos contra as empresas para reaver o dinheiro que eles estão gastando com os acidentados. Então, não é interessante para ninguém. Modernizar é cuidar dos trabalhadores. Modernizar é preservar e proteger os trabalhadores na linha de trabalho, seja essa linha na indústria, seja na construção civil, seja no transporte, enfim, isso é modernidade. Encarceramento em massa é a solução? Foi o que se perguntaram parlamentares e representantes dos direitos humanos, policiais
e gestores da segurança pública. O encontro aconteceu na Assembleia Legislativa durante o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos. A privatização do sistema carcerário também esteve em debate. Com 841 mil presos, o Brasil tem terceira maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e China. Os dados de 2018 são do Ministério da Justiça. Os crimes relacionados ao tráfico de drogas são os que mais levam pessoas às prisões. Roubos e furtos chegam a quase 40%. Homicídios representam 11% dos crimes que causaram a prisão. E o encarceramento em massa é a solução? A pergunta pautou um encontro que contou com a presença de representantes do Ministério Público, Ouvidoria das Polícias de São Paulo, Defensoria Pública, Secretaria de Estado de Segurança Pública e Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. A gente está lançando hoje uma frente parlamentar que vai debater a democracia, em defesa da democracia e dos direitos humanos. O tema de hoje é o encarceramento, especialmente com recorte na questão racial. Porque hoje o encarceramento que a gente vê nas nossas prisões, nas nossas penitenciárias, é prioritariamente e massivamente de jovens negros. Então, nós queremos discutir qual é, de fato, a solução para esse problema. Direitos humanos inclui educação de qualidade, saúde de qualidade, moradia de qualidade, cultura, enfim, é uma pauta extremamente transversal. De acordo com os dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, 89% da população prisional estão em unidades superlotadas. São 78% dos estabelecimentos penais com mais presos que o número de vagas. Esses resultados podem ajudar a direcionar as políticas públicas para o sistema prisional e na correta aplicação dos recursos financeiros. A prisão não é solução, os dados mostram isso, o número de presos só aumenta no Brasil, enquanto os outros países têm desencarcerado, embora nós sejamos o terceiro país que mais prende, mas o nosso número cresce. O número dos Estados Unidos, por exemplo, tem decrescido, E ao lado disso, nós temos um número de violência que também aumenta. Se nós pegarmos os dados de violência no Brasil, esses números também crescem. Ou seja, o que isso demonstra? Que nós prendemos muito, mas nós não estamos solucionando o problema da violência no Brasil. O que nos leva a concluir que a prisão não é solução para resolver a violência. Nós temos que buscar outras soluções que não sejam a pena de prisão. Mas por que encarceramos tanto? E o que esperamos dos presos depois de cumprirem a pena? Para muitos, a violação dos direitos dos encarcerados recai sobre todos nós que estamos aqui do outro lado e livres. Se nós pegarmos o perfil das pessoas que são presas, a maioria absoluta são pobres e às vezes presas por pequenos delitos. Os grandes traficantes, aqueles envolvidos no crime organizado, muitas vezes não sofrem a repressão qualificada do Estado que precisa ter para diminuir a violência e o crime. Nós temos que defender os valores democráticos, defender os direitos humanos e ter uma polícia mais qualificada para enfrentar o grande crime. Outro tema bastante discutido foi sobre a privatização no sistema carcerário de São Paulo. O parlamento é o espaço adequado para isso. Aqui os parlamentares têm mandato popular para discutir e aprovar ou reprovar uma medida como essa. Portanto, não me agrada a ideia de que uma medida desse porte seja adotada exclusivamente no âmbito dos contratos administrativos e do Poder Executivo. Mas não tenho nenhuma expectativa de que a privatização possa melhorar as condições de encarceramento. Não existe nenhum dado científico que prova a recuperação da pessoa presa a partir do sistema penal. Que ela recuperou-se no sistema prisional. Pelo contrário, o que nós temos são fartos dados que a pessoa presa tende a tornar-se monstro. O ILP, Instituto do Legislativo Paulista, promoveu um diálogo sobre o programa da FAPESP, de pesquisa e inovação para pequenas empresas.
Criado em 1997, o programa é conhecido pela sigla PIP e oferece apoio financeiro com recursos não reembolsáveis a projetos de pesquisa científica e tecnológica desenvolvidos em empresas com até 250 empregados sediados no estado de São Paulo. O programa é dividido em duas fases. Na fase 1, a FAPESP dá até R$200 mil e na fase 2 até R$1 milhão para desenvolver uma pesquisa científica que vai levar a um produto comercial que essa empresa vai colocar no mercado. Essa é uma excelente forma das empresas ganharem competitividade e melhorarem sua posição, tanto no mercado nacional como muitas das nossas empresas passam a se tornar exportadoras e começam a competir no mercado global. Além do Fábio, Sérgio Queiroz também é palestrante e vê no evento uma oportunidade única dos pequenos empresários, ou futuros pequenos empresários, terem uma consultoria de qualidade e o melhor, de graça. Primeiro, é um programa de apoio à pesquisa para inovação. Então tem que ter pesquisa, um desafio de pesquisa, uma equipe sólida, uma metodologia convincente, seja um bom projeto de pesquisa, em suma. Então, de um lado, um desafio de pesquisa. De outro lado, mirar uma inovação, mirar algo novo, algo, seja um produto, seja um processo, seja um serviço, ou um produto melhorado, um processo melhorado, isso também é uma inovação, né? Então, eu diria que satisfazer essa dupla condição de ter pesquisa e ter inovação é uma condição fundamental para que o projeto seja bem avaliado e, consequentemente, aprovado no PIP da FAPESP. O evento, realizado no Auditório Franco Montoro, faz parte do ciclo ILP FAPESP de Ciência e Inovação. Vinícius é o diretor-presidente do Instituto do Legislativo Paulista. Ter a FAPESP como parceira é ter acesso a basicamente um extrato de pesquisadores e doutores, enfim, que trabalham na área e que podem, obviamente, às vezes trazer alguma ideia nova, iluminar um pouco o caminho de quem está trilhando esse caminho do empreendedorismo, né, de quem está tentando empreender e, obviamente, também com um grau de diferenciação, de qualidade muito importante. Então, quem vem hoje ou quem vai acompanhar pela internet ao vivo vai ter a condição de, obviamente, trazer alguma coisa que vai acrescentar ao seu negócio. Rafael faz engenharia na Universidade Federal do ABC Paulista e é estagiário em uma empresa de engenharia. Tem um projeto na fila para ser avaliado pela equipe do programa da FAPESP. A programação de hoje veio a calhar. A gente veio no intuito de tirar algumas dúvidas quanto à própria elaboração da proposta, discriminação de vários, tanto orçamental às vezes que você já precisa ter. Então, e essa dúvida que a gente teria com o fomento tanto da universidade, por parte da universidade, como que seriam as bolsas, talvez para alunos que estão na universidade. Então, essa relação entre a universidade e a empresa, a gente tem muita dúvida ainda. Membro efetivo da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Combate à Guerra Fiscal, o deputado Sérgio Vitor, do Novo, fez questão de comparecer ao evento. A gente tem um ambiente de negócios horrível. A gente é um país muito burocrático, a gente é um país que tem uma carga tributária muito complexa, não vou nem entrar no mérito se alta ou baixa, mas complexa. A gente tem um ambiente de negócio desfavorável, né? A gente não tem uma segurança jurídica para o investidor, porque a gente muda a regra do jogo o tempo todo. Então, isso impacta na inovação, né? Isso o nosso ambiente de negócio, ele é ruim para o pequeno, ele é ruim para o médio, ele é ruim para o grande e, consequentemente, afeta. Dificilmente a gente vai ter um ambiente de inovação favorável também. Combate e prevenção às drogas foram temas de debate durante o lançamento de Frente Parlamentar. Nós voltamos já já. A audiência pública aqui no Parlamento Paulista discutiu a situação das crianças desaparecidas no Brasil. A iniciativa partiu do deputado Fernando Teixeira, do PT.
Um estudo inédito realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2017 trouxe números aterradores sobre a questão. De 2006 a 2016, sumiram no Brasil cerca de 700 mil pessoas, com o estado de São Paulo liderando esta estarrecedora estatística. São Paulo tem uma taxa de registro de desaparecimento acima da taxa média nacional. Para trabalhar isso, a gente tem que investir em investigação de desaparecimentos. Mas é importante a gente notar que esses números eles refletem o registro de desaparecimento e não necessariamente o número de pessoas que atualmente estão desaparecidas no estado. O objetivo do evento é chamar a atenção das autoridades e também propor e ampliar políticas públicas para a prevenção de mais desaparecimentos. É preciso avançar nas políticas públicas para atender os familiares dessas pessoas que vivem essa situação de desespero, desalento e de dúvida, para que então sejam amparadas, tenham todo o acesso à rede de serviços e para que o poder público se estruture de uma forma melhor. Recentemente foi aprovada a Lei 3.812, lei federal, que estabeleceu uma política nacional para a busca de pessoas desaparecidas, a consolidação de um cadastro nacional que está em fase de implantação. A audiência reuniu, além de organismos públicos, entidades da sociedade civil que se preocupam com o tema, como as Mães da Sé, Mães em Luta, Instituto Ímpar, entre outras. A partir do momento em que eu fundei a associação e me juntei a outras mães, foi com elas que eu aprendi a compartilhar da minha dor e fui aprendendo. Eu transformei a minha dor numa luta não só pela minha filha, mas por milhares de mães que já passaram ao longo desses 23 anos. São mais de 10 mil casos cadastrados. A gente precisa, primeiramente, um plano de governo muito eficaz e contínuo, com um cadastro nacional eficiente, com um banco de DNA eficiente e uma visibilidade realmente discutindo esse assunto com a sociedade num todo. O maior viés seria o Estado deixar de ser tão omisso e olhar para essa causa. Segundo estudos, cerca de 17% da população brasileira tem um parente, amigo ou conhecido desaparecido. Resolvemos trazer esse debate para a Assembleia Legislativa. Nós estamos também, já foi publicado no Diário Oficial, eu devo coordenar uma frente parlamentar para debater esse tema. Nós devemos, em setembro, estar fazendo o lançamento da frente, até porque nós já temos um grupo grande que aderiu a essa frente, mas eu quero um número grande de membros dessa frente. Queremos fazer um trabalho suprapartidário, queremos trazer todas as forças políticas aqui representadas na Assembleia Legislativa para que a gente possa fazer o real enfrentamento dessa importante temática tão deixado à margem como a política no nosso país tem deixado. O combate e prevenção às drogas foram temas de debates durante o lançamento de frente parlamentar que recebeu apoio de 22 deputados. Esse encontro aconteceu no plenário Tiradentes. Capitaneada pelo deputado Rafa Zimbaldi, do PSB, a Frente Parlamentar de Combate e Enfrentamento às Drogas trouxe especialistas no tema para debater estratégias comuns. O intuito aqui hoje é colocar todo esse corpo técnico à disposição da Alesp. Acho que quando a gente consegue unir boas ideias com bons técnicos, a gente tem boas leis. Hoje, 1/3 dos municípios do estado só possuem conselhos municipais, né? E eles são importantes para a estruturação das políticas locais. O governo do estado apresentou programas e ações para conhecimento dos deputados. Estamos com alguns programas, algumas campanhas para a gente eventualmente trabalhar melhor a questão, principalmente nas escolas públicas, e estamos conversando sempre com o CONED, com o ED, com a Assembleia, e essa iniciativa do deputado Rafa me parece magnífica. É uma hora de a gente sentar, conversar, refletir sobre o problema e discutir as melhores práticas para colocarmos em andamento uma política efetiva de prevenção ao uso de drogas. No Brasil, são mais de 2.000 comunidades terapêuticas. 300 delas estão associadas à Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, que já contribuem com a expertise de atendimento e acolhimento. Nós temos também uma missão de capacitar pessoas, de qualificar serviços
promovendo cursos. Nos últimos 3 anos, nós capacitamos no estado de São Paulo mais de 4.000 pessoas que trabalham profissionalmente ou voluntariamente em comunidades terapêuticas. Palestras e depoimentos de ex-viciados podem até atrair novos usuários na população mais jovem. Outro dado preocupante é o número de viciados em maconha, segundo a pesquisadora Clarice Madruga. A gente está falando de uma droga muito mais potente do que era há 5 anos, ainda muito mais potente do que há 10 anos atrás. Então, uma droga com um princípio ativo muito potente e o fato de ela ser fumada, né? Qualquer droga fumada ela tem muito mais risco de desenvolver dependência, porque ela chega, o efeito é muito rápido. O coordenador da frente, deputado Rafa Zimbaldi, do PSB, vai construir a agenda com os participantes para encontros futuros. É um momento importante que eu acho que a Assembleia Legislativa tem condições de contribuir muito, não só com novas legislações, mas também um trabalho aí de prevenção muito pesado, principalmente entre as crianças, adolescentes e jovens. Nós não temos hoje um tratamento decente que dê acesso à população mais carente. Nós não temos hoje o resgate dessa pessoa das drogas. E é por isso que nós estamos aqui no Parlamento de São Paulo, apoiando essa frente, apoiando o coordenador, deputado Rafa Zimbaldi, para que nós possamos, juntos com o governo do Estado, o governo municipal, sobretudo a União, fazer o devido enfrentamento. A audiência pública discutiu os avanços e os retrocessos das políticas públicas para a população LGBT. Esse evento foi organizado pela deputada do PSOL, Mônica, da bancada ativista. O encontro foi chamado de Ocupação Cultural e Política da Assembleia Legislativa. Os participantes fizeram uma homenagem a sobreviventes da Operação Tarântula, uma operação policial que teria perseguido e assassinado pessoas trans no período da redemocratização do Brasil. Durante os debates, a audiência pública também discutiu o fechamento do Centro de Referência e Defesa da Diversidade, anunciado pela Prefeitura de São Paulo na semana passada. Se confirmada, a interrupção do serviço afetará cerca de 1.200 pessoas que buscam assistência social e jurídica, além de oficinas de empregabilidade e outros serviços voltados à população trans. E o Jornal da Assembleia volta em instantes. A Revolução Constitucionalista de 1932 completa agora em 2019 87 anos. Há quem diga que com a Revolução de 32 houve um processo na formação da Constituição Federal de 1934 no governo de Getúlio Vargas, ou seja, quase 2 anos depois. Há quem diga inclusive que esse é o principal ganho, um dos principais ganhos da Revolução de 32. É um movimento muito importante. Muita gente questiona como os paulistas comemoram uma revolução que não foi ganha. Na verdade, eu acredito que foi ganha, sim, talvez não tenha sido ganha nas armas ali naquele período, mas a gente teve muita coisa que São Paulo gostaria que fosse real acontecendo logo depois da Revolução. Mas o que eu acho mais importante sobre a Revolução de 32 é o que São Paulo conseguiu desenvolver em tão pouco tempo, foram 3 meses, né? Então, assim, indústria, São Paulo não tinha arma, né? Criou-se uma indústria de armas para abastecer a Revolução. Então, a gente fazia cartuchos, faziam granadas, a gente fazia bombardas, a gente chegou a desenvolver capacetes de aço para que as tropas paulistas pudessem ir para o combate. Então, quer dizer, você imagina que em 1932 você parar a indústria para desenvolver um esforço de guerra, em 3 meses você está produzindo isso, é só um exemplo pequeno do quanto São Paulo foi vitorioso durante a Revolução. A audiência pública aqui no Parlamento Paulista discutiu a situação
das crianças desaparecidas no Brasil. A iniciativa partiu do deputado Fernando Teixeira, do PT. Um estudo inédito realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2017 trouxe números aterradores sobre a questão. De 2006 a 2016, sumiram no Brasil cerca de 700 mil pessoas, com o estado de São Paulo liderando esta estarrecedora estatística. São Paulo tem uma taxa de registros de desaparecimento acima da taxa média nacional. Para trabalhar isso, a gente tem que investir em investigação de desaparecimentos, mas é importante a gente notar que esses números eles refletem o registro de desaparecimento e não necessariamente o número de pessoas que atualmente estão desaparecidas no estado. O objetivo do evento é chamar a atenção das autoridades e também propor e ampliar políticas públicas para a prevenção de mais desaparecimentos. É preciso avançar nas políticas públicas para atender os familiares dessas pessoas que vivem essa situação de desespero, desalento e de dúvida, para que então sejam amparadas, tenham todo o acesso à rede de serviços e para que o poder público se estruture de uma forma melhor. Recentemente foi aprovada a Lei 3.812, lei federal, que estabeleceu uma política nacional para a busca de pessoas desaparecidas, a consolidação de um cadastro nacional que está em fase de implantação. A audiência reuniu, além de organismos públicos, entidades da sociedade civil que se preocupam com o tema, como as Mães da Sé, Mães em Luta, Instituto Ímpar, entre outras. A partir do momento em que eu fundei a associação e me juntei a outras mães, foi com elas que eu aprendi a compartilhar da minha dor e fui aprendendo. Eu transformei a minha dor numa luta não só pela minha filha, mas por milhares de mães que já passaram ao longo desses 23 anos. São mais de 10 mil casos cadastrados. A gente precisa, primeiramente, um plano de governo muito eficaz e contínuo, com um cadastro nacional eficiente, com um banco de DNA eficiente e uma visibilidade realmente discutindo esse assunto com a sociedade num todo. O maior viés seria o Estado deixar de ser tão omisso e olhar para essa causa. Segundo estudos, cerca de 17% da população brasileira tem um parente, amigo ou conhecido desaparecido. Resolvemos trazer esse debate para a Assembleia Legislativa. Nós estamos também, já foi publicado no Diário Oficial, eu devo coordenar uma frente parlamentar para debater esse tema. Nós devemos, em setembro, estar fazendo o lançamento da frente, até porque nós já temos um grupo grande que aderiu a essa frente, mas eu quero um número grande de membros dessa frente. Queremos fazer um trabalho suprapartidário, queremos trazer todas as forças políticas aqui representadas na Assembleia Legislativa para que a gente possa fazer o real enfrentamento dessa importante temática tão deixado à margem como a política no nosso país tem deixado. O combate e prevenção às drogas foram temas de debates durante o lançamento de frente parlamentar que recebeu apoio de 22 deputados. Esse encontro aconteceu no plenário Tiradentes. Capitaneada pelo deputado Rafa Zimbaldi, do PSB, a Frente Parlamentar de Combate e Enfrentamento às Drogas trouxe especialistas no tema para debater estratégias comuns. O intuito aqui hoje é colocar todo esse corpo técnico à disposição da Alesp. Acho que quando a gente consegue unir boas ideias com bons técnicos, a gente tem boas leis. Sim, hoje 1/3 dos municípios do estado só possuem conselhos municipais, né? E eles são importantes para a estruturação das políticas locais. O governo do estado apresentou programas e ações para conhecimento dos deputados. Estamos com alguns programas, algumas campanhas para a gente eventualmente trabalhar melhor a questão, principalmente nas escolas públicas, e estamos conversando sempre com o CONED, com o ED, com a Assembleia, e essa iniciativa do deputado Rafa me parece magnífica. É uma hora de a gente sentar, conversar, refletir sobre o problema e discutir as melhores práticas para colocarmos em andamento uma política efetiva de prevenção ao uso de drogas. No Brasil, são mais de 2.000 comunidades terapêuticas. 300 delas estão associadas à Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, que já contribuem com a expertise de atendimento e acolhimento. Nós temos também uma missão
de capacitar pessoas, de qualificar serviços, promovendo cursos. Nos últimos 3 anos, nós capacitamos no estado de São Paulo mais de 4.000 pessoas que trabalham profissionalmente ou voluntariamente em comunidades terapêuticas. Palestras e depoimentos de ex-viciados podem até atrair novos usuários na população mais jovem. Outro dado preocupante é o número de viciados em maconha, segundo a pesquisadora Clarice Madruga. A gente está falando de uma droga muito mais potente do que era há 5 anos, ainda muito mais potente do que há 10 anos atrás. Então, uma droga com um princípio ativo muito potente e o fato de ela ser fumada, né? Qualquer droga fumada ela tem muito mais risco de desenvolver dependência, porque ela chega, o efeito é muito rápido. O coordenador da frente, deputado Rafa Zimbaldi, do PSB, vai construir a agenda com os participantes para encontros futuros. É um momento importante que eu acho que a Assembleia Legislativa tem condições de contribuir muito, não só com novas legislações, mas também um trabalho aí de prevenção muito pesado, principalmente entre as crianças, adolescentes e jovens. Nós não temos hoje um tratamento decente que dê acesso à população mais carente. Nós não temos hoje o resgate dessa pessoa das drogas. E é por isso que nós estamos aqui no Parlamento de São Paulo, apoiando essa frente, apoiando o coordenador deputado Rafa Zimbaldi, para que nós possamos, juntos com o governo do estado, o governo municipal, sobretudo a União, fazer o devido enfrentamento. A audiência pública discutiu os avanços e os retrocessos das políticas públicas para a população LGBT. Esse evento foi organizado pela deputada do PSOL, Mônica, da bancada ativista. O encontro foi chamado de Ocupação Cultural e Política da Assembleia Legislativa. Os participantes fizeram uma homenagem a sobreviventes da Operação Tarântula, uma operação policial que teria perseguido e assassinado pessoas trans no período da redemocratização do Brasil. Durante os debates, a audiência pública também discutiu o fechamento do Centro de Referência e Defesa da Diversidade, anunciado pela Prefeitura de São Paulo na semana passada. Se confirmada, a interrupção do serviço afetará cerca de 1.200 pessoas que buscam assistência social e jurídica, além de oficinas de empregabilidade e outros serviços voltados à população trans. E o Jornal da Assembleia volta em instantes. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor estabeleceu regras e prazos para a troca de produtos como eletrodomésticos comprados com defeito. Um dos projetos aprovados é de autoria do presidente da comissão, deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor, do PRB. O projeto busca estabelecer regras e prazos para a troca de produtos considerados essenciais pelo consumidor, como, por exemplo, a compra de eletrodomésticos que venham com defeito de fábrica. Um telefone celular pode ser considerado um serviço, um produto essencial para determinado consumidor. Se aquele consumidor que tem o celular como um instrumento, como uma ferramenta de trabalho, ele é um produto essencial para ele. Por exemplo, um fogão, uma geladeira, é considerado um produto essencial. Muitas vezes o consumidor ele acaba comprando esse produto na loja, chega na sua residência, ele desembala o produto, quando ele vai utilizar, esse produto está queimado, teve algum problema. Aí ele procura a loja. O que a loja fala? Ela vai em cima daquilo que diz o artigo 18 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, dizendo que ele tem que procurar uma assistência técnica e ele tem que dar aquele prazo que está estabelecido pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor de 30 dias para ser sanado um vício. O deputado Tiago Auríquio, do PL, apresentou requerimento para que a comissão interrogue o presidente da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado. Segundo o parlamentar, há inúmeras reclamações de consumidores que relatam quedas no fornecimento de energia na região do ABC. Vários relatos da população nesse sentido, faltando energia em casa, no trabalho. A própria Prefeitura de São Caetano disse que teve que interromper serviços essenciais como hospital, o Atende Fácil da cidade, que seria, no caso,
o modelo de poupa-tempo que a gente tem lá. Enfim, a gente está com essa dificuldade e externando aqui esse problema na região do Grande ABC. A gente viu por os outros deputados, por onde a região que eles representam, que também estão tendo a mesma dificuldade, e acho que a gente vai estender não só a região do Grande ABC, mas para todo o estado de São Paulo. Dos 6 itens da pauta, apenas um não foi aprovado na reunião. É o requerimento do deputado Márcio Nakashima, do PDT, que quer ouvir o presidente da Sabesp sobre a qualidade da água que está chegando às torneiras dos moradores da Grande São Paulo. O pedido de vistas foi da deputada Damares Moura, do PHS. Essa é a segunda vez que o requerimento vai para votação e não passa. Eu vou encaminhar uma cópia do nosso requerimento para cada deputado que faz parte desta comissão, mas também já vou encaminhar para que possamos levar lá na questão eu faço parte sou membro da Comissão de Infraestrutura, para que nós possamos tratar desse assunto lá na outra comissão, haja vista que aqui está tendo uma obstrução grande. A Frente Parlamentar em Defesa do Livre Mercado discutiu aqui no Legislativo Paulista os desafios do empreendedorismo moderno. Hoje, 52 milhões de pessoas que possuem negócio próprio. Estudos mostram que 31% dos brasileiros adultos veem o momento econômico atual como oportuno para investir em um novo negócio. A Frente Parlamentar em Defesa do Livre Mercado promoveu um ciclo de palestras aqui na Assembleia. O empresário do setor internacional Joimar de Castro Menezes falou sobre os desafios para o empreendedorismo moderno, cases e soluções. O empreendedor ele tem que se virar sozinho mesmo, né? Então o Estado tem que intervir o mínimo possível e para que ele não atrapalhe, né, o empreendedorismo. Só que o empreendedor tem que buscar ferramentas modernas. E muita gente acha que ferramenta moderna é só investir em tecnologia, não é? É em relações mais modernas com os colaboradores principalmente. Então, essencialmente, o que faz uma empresa ser moderna é ter pessoas modernas trabalhando nela. O que são pessoas modernas? São pessoas empreendedoras. Então, basicamente, o que eu vou falar aqui hoje é como uma empresa moderna pode desenvolver ou atrair talentos empreendedores dentro de uma empresa. O empresário também falou que o empreendedorismo moderno não está apenas na aplicação de tecnologia aos processos, mas também na relação de trabalho. Já foi o tempo que você ficava investindo, né, em máquinas, equipamentos. Você pode muito bem alugar, ter pessoas, assim, em determinado momento a empresa investiu, sei lá, dinheiro para fazer um projeto. E aí depois o projeto foi atendido, depois faz outro. Então assim, a empresa vai ser como se fosse assim, flexível demais, sabe? Então a empresa ela pode ser muito grande em termos de funcionários, investimento, depois ela diminui, então ele tem que estar preparado para isso, né? O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Livre Mercado é o deputado Douglas Garcia, do PSL. A gente está com alguns ciclos de palestras para incentivar os empreendedores, é mais uma formação política e econômica a esses empreendedores, além de trabalhar alinhado à bancada, né, dos deputados que fazem parte dessa frente parlamentar, com projetos no sentido de garantir mais liberdade de mercado, menos burocracia, diminuir a máquina pública, né, fazer o Estado ficar mais enxuto e principalmente fazer com que os novos empresários, os novos empreendedores consigam respirar, aprendam a respirar, aprendam a como empreender no nosso Brasil. Falam que foi uma luta elitista, foi uma luta para separar São Paulo, coisas que são totalmente mentirosas, são os fake news da época. Ela não só foi para não separar São Paulo, foi por uma nova Constituição, como não foi uma luta elitista, porque todas as classes sociais participaram da Revolução de 32. Tem uma história muito famosa até de um mendigo, um cidadão, um morador de rua, que quando começa a Revolução, ele se alista, vai para o combate e morre em combate com um tiro de fuzil na testa, chamado Amendoim. Tanto que nem se tem a filiação, o nome dele, porque o cidadão não tinha um documento. Então você vê que brancos, negros, japoneses, russos, alemães, crianças, mulheres, todos participaram da Revolução de 32. Então ela não foi elitista de maneira alguma. E é bom lembrar também que muitas vezes as pessoas dizem, mas alguns não quiseram participar. Os homens que não se alistavam, eles serviam como chacota na rua, eram xingados pelas mulheres. Covarde, vai vestir uma saia, mariquinha. Então, ele era
colocado, mesmo humilhado, porque ele se recusou a ir para o combate. Então foi uma luta de todo o povo de São Paulo, não só dos paulistas. Haviam inúmeras outras pessoas de outros estados, de outros países que participaram da Revolução e lutaram pelo Exército Paulista em 32. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor estabeleceu regras e prazos para a troca de produtos como eletrodomésticos comprados com defeito. Um dos projetos aprovados é de autoria do presidente da comissão, deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor, do PRB. O projeto busca estabelecer regras e prazos para a troca de produtos considerados essenciais pelo consumidor, como, por exemplo, a compra de eletrodomésticos que venham com defeito de fábrica. Um telefone celular pode ser considerado um serviço, um produto essencial para determinado consumidor. Se aquele consumidor que tem o celular como um instrumento, como uma ferramenta de trabalho, ele é um produto essencial para ele. Por exemplo, um fogão, uma geladeira, é considerado um produto essencial. Muitas vezes o consumidor ele acaba comprando esse produto na loja, chega na sua residência, ele desembala o produto, quando ele vai utilizar, esse produto está queimado, teve algum problema. Aí ele procura a loja. O que a loja fala? Ela vai em cima daquilo que diz o artigo 18 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, dizendo que ele tem que procurar uma assistência técnica e ele tem que dar aquele prazo que está estabelecido pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor de 30 dias para ser sanado um vício. O deputado Tiago Auríquio, do PL, apresentou requerimento para que a comissão interrogue o presidente da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado. Segundo o parlamentar, há inúmeras reclamações de consumidores que relatam quedas no fornecimento de energia na região do ABC. Vários relatos da população nesse sentido, faltando energia em casa, no trabalho. A própria Prefeitura de São Caetano disse que teve que interromper serviços essenciais como hospital, o Atende Fácil da cidade, que seria, no caso, o modelo de poupa-tempo que a gente tem lá. Enfim, a gente está com essa dificuldade e externando aqui esse problema na região do Grande ABC. A gente viu por os outros deputados, por onde a região que eles representam, que também estão tendo a mesma dificuldade, e acho que a gente vai estender não só a região do Grande ABC, mas para todo o estado de São Paulo. Dos 6 itens da pauta, apenas um não foi aprovado na reunião. É o requerimento do deputado Márcio Nakashima, do PDT, que quer ouvir o presidente da Sabesp sobre a qualidade da água que está chegando às torneiras dos moradores da Grande São Paulo. O pedido de vistas foi da deputada Damares Moura, do PHS. Essa é a segunda vez que o requerimento vai para votação e não passa. Eu vou encaminhar uma cópia do nosso requerimento para cada deputado que faz parte desta comissão, mas também já vou encaminhar para que possamos levar lá na questão eu faço parte sou membro da Comissão de Infraestrutura, para que nós possamos tratar desse assunto lá na outra comissão, haja vista que aqui está tendo uma obstrução grande. A Frente Parlamentar em Defesa do Livre Mercado discutiu aqui no Legislativo Paulista os desafios do empreendedorismo moderno. Hoje, 52 milhões de pessoas que possuem negócio próprio. Estudos mostram que 31% dos brasileiros adultos veem um momento econômico atual como oportuno para investir em um novo negócio. A Frente Parlamentar em Defesa do Livre Mercado promoveu um ciclo de palestras aqui na Assembleia. O empresário do setor internacional Joimar de Castro Menezes falou sobre os desafios para o empreendedorismo moderno, cases e soluções. O empreendedor ele tem que se virar sozinho mesmo, né? Então o Estado tem que intervir o mínimo possível e para que ele não atrapalhe, né, o empreendedorismo. Só que o empreendedor tem que buscar ferramentas modernas. E muita gente acha que ferramenta moderna é só investir em tecnologia, não é? É relações mais modernas com os colaboradores principalmente. Então, essencialmente, o que faz uma empresa ser moderna é ter pessoas modernas trabalhando nela. O que são pessoas modernas? São pessoas empreendedoras. Então, basicamente, o que eu vou falar aqui hoje é como uma empresa moderna pode desenvolver ou atrair talentos empreendedores dentro de uma empresa. O empresário também falou que o empreendedorismo moderno não está apenas na aplicação de tecnologia aos processos, mas também na relação de trabalho.
Já foi o tempo que se ficava investindo, né, em máquinas, equipamentos. Você pode muito bem alugar, ter pessoas, assim, em determinado momento a empresa investiu, sei lá, dinheiro para fazer um projeto. E aí depois o projeto foi atendido, depois faz outro. Então assim, a empresa vai ser como se fosse assim, flexível demais, sabe? Então a empresa ela pode ser muito grande em termos de funcionários, investimento, depois ela diminui, então ele tem que estar preparado para isso, né? O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Livre Mercado é o deputado Douglas Garcia, do PSL. A gente está com alguns ciclos de palestras para incentivar os empreendedores, é mais uma formação política e econômica a esses empreendedores, além de trabalhar alinhado à bancada, né, dos deputados que fazem parte dessa frente parlamentar, com projetos no sentido de garantir mais liberdade de mercado, menos burocracia, diminuir a máquina pública, né, fazer o Estado ficar mais enxuto e principalmente fazer com que os novos empresários, os novos empreendedores consigam respirar, aprendam a respirar, aprendam a como empreender no nosso Brasil. São Paulo todo deve muito para 32. Esse palácio, ele é chamado Palácio 9 de Julho, onde se começou a Revolução, o dia que começou a Revolução de 32. A principal avenida para chegar aqui é a Avenida 23 de Maio, que é o dia que morre MMDC, Martins Miragaia, Drauzio e Camargo, os 4 jovens mortos ali na Barão de Itapetininga, próximo da Praça da República. Aqui ao lado nós temos o mausoléu do Ibirapuera, o mausoléu do soldado constitucionalista, onde estão os restos mortais dos homens e mulheres que lutaram pelo Exército Paulista. Ibrahim Nobre, o poeta da Revolução, está enterrado lá. Então, é bom sempre salientar que aqui na nossa região, principalmente do Palácio 9 de Julho da Assembleia, mas em toda a região do Ibirapuera, nós temos uma influência muito grande da Revolução de 32 pelos nomes que são colocados na eternidade para que não sejam jamais esquecidos. Por hoje é só. O Jornal da Assembleia desta terça-feira termina aqui. Você pode acompanhar essa edição do Jornal de hoje pelo YouTube. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá e um ótimo feriado a todos.